Muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar continuidade ao vídeo da semana passada sobre preceitos diários. Hoje o tema é como ser uma vencedora, como ser uma empreendedora vitoriosa. Mas não é no sentido de derrotar o outro, superar, acumular riqueza por acumular, não é nada disso. Ser vencedora é aquele que sabe dar o melhor de si. Como orientador do curso de prosperidade, ciclo de prosperidade, eu já ouvi muitas coisas. Pessoa falar de riqueza, mas de gente que eu sei que acumulou riqueza, diz que é vencedor, mas à custa de sacrifícios. O ensinamento do Dr. Masaru Taniguchi não é aquele que prega o sacrifício como virtude. É um grande equívoco religioso pensar que o homem precisa se sacrificar para tornar o outro feliz. Ele está dizendo isso porque existe uma crença errada no meio religioso de que o sacrifício seja uma virtude. Não tem nenhuma virtude para um ser feliz, outro tem que ser infeliz, ou para um ser rico, outro tem que ser pobre. Isso se baseia na ideia de que a riqueza é limitada. Portanto, o ganho da riqueza de um resulta na perda do outro. Era a crença, inclusive, do Dr. Masaru Taniguchi, por isso que ele praticava o culto à pobreza. Pobreza honrada, ter o menos possível para que o outro tenha mais. Se eu tiver alguma coisa, estou tirando dos outros, subtraindo. Mas o que nós vamos falar e que o Seiichi Noye ensina, na época que o Dr. Masaru Taniguchi ainda não tinha esse termo ganha-ganha, mas para ser uma vencedora é preciso ser praticante do ganha-ganha. Não é ganhar, aproveitar a situação, a infelicidade de um e acumular dinheiro. Né? Como eu estava dizendo, no orientador de curso de vez em quando escuta coisas meio estranhas. Uma vez eu fui fazer um curso no Ibovespa e tinha curso lá do mercado de ações e estava lá o palestrante falando do Ibovespa, Ibovespa, no mercado de ações, e ele mostrando exemplo, aqueles exemplos lá de ganho de 500%, 700%, mas não diz que isso é no longo de anos, né, num período bem grande. Só para ter uma ideia, não sei se todo mundo está acostumado com o mercado de bolsa, mercado de ações, mas ano passado, só para um exemplo, ano passado, no início da crise da Covid, a ação da Petrobras foi para em torno de R$ 10. Hoje está em torno de 28, 29. Ou seja, em questão de um ano, e não chega a um ano e meio, mas vamos dizer que um ano e pouco teve um ganho de 300%. E foi a ação que teve pouco ganho, teve ações que teve 500, 600, 700. Mas isso é uma estatística fria, né? Mostrar um número do ano passado, comparar com hoje, só que não conta todo o drama, né? Insegurança, medo que você tem aplicando uma bolsa numa situação dessa, né? E que também não foi de um dia para o outro. Como eles apresentam, parece que ganhou um dia de outro. E a pessoa que estava dando palestra, acho que me conhecia, ele quis tirar um barato, né? Disse assim, né? A gente faz curso de prosperidade, mas lá não ensina a ganhar 500%. Se ele tivesse dado palavra, teria respondido, né? Não ensino ganhar 500% nem 100%, mas ensino ganhar infinitamente, muito mais do que isso. Você não tem que ter esses estresse, medo, ter coração entupido, etc, etc, para ganhar dinheiro, ser vencedor. Só para dizer que
venci na vida, mas à custa do sacrifício dos outros. Não tem, não pode se dizer que é vencedor de verdade. Para você ser uma pessoa vencedora, empreendedora, vitoriosa, tem que ser, primeira coisa, tem que ser culta. Mas não adianta ter só cultura, é preciso uma cultura que torne capaz de fazer as coisas. Então, a cultura, no sentido aqui, não é simplesmente acumular conhecimento, ter uma vastidão de conhecimento. Mas, sem dúvida, você tem que ter cultura, porque a cultura equilibra a tua habilidade profissional, comercial, ela tempera com serenidade, otimismo, sensibilidade, moralidade, torna-se capaz de dar o melhor, fazer o melhor. Isso é ser vencedora. Você olhar para si e falar: eu fiz o melhor, eu fui capaz de fazer o melhor. O americano usa muito isso, o americano tem lá seus defeitos, mas tem muitas coisas boas do americano. Uma delas é, ele, grande maioria, sempre responde: I will do the best. Eu farei o melhor. Aqui, quando a melhor resposta que você ouve aqui, eu farei o possível. Costuma dizer: eu farei o melhor. I will do the best. Eu vou fazer o melhor. Vou fazer, não é o possível, vou fazer o melhor. Sempre. Fazer bem feito. Nós já falamos várias vezes. Você tem que fazer sempre qualquer bem feito. Mas isso é poder da palavra. Se você ficar afirmando: eu vou fazer sempre o melhor, você naturalmente você começa a praticar isso, a aplicar isso na sua vida e naturalmente se torna uma vencedora, torna-se uma empreendedora vitoriosa. Portanto, tornar-se culta e capaz é a primeira condição para ser vencedora. Procura-se homem. Aqui está a frase do Diógenes. Diógenes disse assim, né? Aqui não há homens, há somente corpos. Fala-se muito em qualidade de vida, mas dão mais importância à parte física do corpo, menosprezando a ética e a moral. Infelizmente se substitui aí, não tenho nada contra as mulheres, mas aqui não há mulheres, há somente corpos. Hoje em dia até é uma verdade. Não estou falando de todas as mulheres, tá? Mas se dá muito valor ao corpo do que ao cérebro. Como resultado, o homem, como resultado, né, de tudo isso, negócio de falar da qualidade da vida, cuidado, parte física, parte material, evoluiu a altura, o peso, a massa muscular, mas há um crescimento, aumento de delinquência, violência, corrupção, etc., etc. Não só no meio juvenil, como nos adultos, infelizmente. A maior corrupção que se vê aqui, né, no planeta. Ainda não estamos no topo, ainda não somos o número 1, mas quase já conseguimos ganhar o título do país da corrupção. Mas é conhecido, eu já viajei e muitas pessoas na viagem, no trem, enfim. Quando eu digo que eu sou do Brasil, pergunta sempre sobre corrupção. Todo mundo sabe como é aqui. Dê um significado ao seu trabalho. Isso é fundamental para ser vitorioso. No seu trabalho, tua atividade profissional, teu empreendimento não pode ser simplesmente um meio de ganhar riqueza, acumular riqueza, ganhar dinheiro.
Os que consideram o trabalho meramente como meio de ganhar dinheiro, infelizmente é um escravo, pois por mais que seja elevado o salário, elevado o patrimônio, o seu corpo, você está vendendo o seu corpo por esse valor. No caso, se você é um assalariado que só trabalha pelo salário, você vende teu corpo, você é um escravo. Aquele que vende o corpo é escravo, não tem liberdade. Por que trabalhar? E aí está a pergunta abaixo, né? Por que praticamos esporte? Imagina praticar o montanismo carregando uma mochila pesadíssima. Por que alguém faz isso? Porque não é diversão, né? Isso aqui não é diversão, com toda certeza. Não é nada divertido. Mas por que nós não conseguimos trabalhar da mesma forma? Aqui está carregando uma mochila pesada. Se isso fosse trabalho, eu estaria reclamando, mas como está simplesmente praticando um esporte, né, com liberdade, você não sente cansado nem nada, mas o trabalho cansa. Mas o trabalho é a principal atividade, não nem digo física, né? Em alguns tipos de atividade profissional é físico também. O trabalho, com a sua complexidade, dever e responsabilidade, oferece um campo de autodisciplina, autoaprimoramento, desenvolvimento, polimento da alma muito maior do que o esporte e leitura de livros limitados. Por que nós praticamos esporte? Para desenvolver, né, o físico, ter resistência física, ter resiliência, né, ter força. Mas o trabalho em si, com sua complexidade e dever e responsabilidade, nos ensina muito mais do que qualquer atividade esportiva. Trabalho, né, não deve ser simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Por que trabalhar? Trabalhamos para fazer alguma coisa de bom ao próximo. I will do the best. Eu faço melhor para o outro. Rejeição. Rejeição é os que não admitem os outros serão também rejeitados. Por que acontece a rejeição? Porque pode não ser consciente, mas de certa forma você discrimina o outro. Olha e recrimina, discrimina e você não admite o outro. Os que não admitem os outros serão também rejeitados. Aqueles que são rejeitados, apesar de possuírem boas qualidades, são eles próprios demais reservados e não sabem admitir os outros. Por eu não admitir, não dar abertura aos outros, os outros também não me dão abertura. É o reflexo desse sentimento, desse pensamento, que faz com que os outros não o admitam. Portanto, se você tem esse problema da rejeição, deve olhar a si e corrigir a si. Tenta ser mais, aceitar mais os outros, deixar de ser menos crítico, ver pontos negativos, ruins, tenta ver as boas qualidades e tenta agregar a si. Vocação. Vocação é uma coisa importante e todo mundo quer fazer, né, evoluir, evoluir uma vocação. Mas, mais do que vocação, se procurar cultivar junto um sentimento saudável e outros conhecimentos, a evolução da vocação será ainda mais completa. Tenta evoluir a vocação como meramente uma habilidade profissional. Isso, já falamos isso, né, nas telas anteriores.
Você tem que fazer com que a tua cultura, teu conhecimento seja a obra-prima de Deus. E isso é fazer a vocação evoluir, é você ser a obra-prima de Deus. O que é ser obra-prima de Deus? É ser uma pessoa dotada de raciocínio, mas tem que ter bom senso, tem que ter pureza, tem que ter generosidade, ter um sentido perspicaz, uma sabedoria para tomar decisões rápidas e corretas. Isso é ser obra-prima de Deus. É a pessoa que tem sempre dentro disso essa mentalidade. Eu vou fazer o melhor. Não é o possível, vou fazer o melhor. I will do the best. E esse é ser uma obra-prima de Deus. Isso é ser vencedor. Isso é ser vitoriosa. Todas as pessoas são obra-prima de Deus. A vocação, o talento não é uma coisa exclusiva de algumas poucas pessoas. Deus não fez assim somente algumas pessoas entre milhares. Fez assim, quer dizer que tem a vocação, tem a competência, ser capaz de realizar. Todas as pessoas são obra-prima de Deus, mas nascem diferenças porque umas deixam latente, outras exteriorizam. As que exteriorizam é o que tem o pensamento I will do the best, eu vou sempre fazer o melhor. Vou fazer o melhor, não é fazer o possível, fazer o melhor. Fazer bem feito. Você tem que ter isso. Eu vou fazer bem feito. O bem feito pode não ser perfeito, mas você ter a certeza que fez o melhor. Dê maior atenção à formação espiritual, formação moral, né? Apesar do progresso material, aumentam-se cada vez mais adultos irresponsáveis e delinquências juvenis. O homem eficiente, o homem musculoso, o aumento de renda ou físico atlético deixa em segundo plano a formação moral e espiritual, e é o que se vê muito hoje, principalmente no meio político aqui. Das nossas autoridades, infelizmente, são os que dão os piores exemplos para a juventude, são os nossos governantes. O homem eficiente, o aumento de renda, saúde física, não está acompanhando, não está desenvolvendo o lado moral, o lado da formação espiritual. Para ser realmente uma vencedora, um vencedor, um vitorioso, uma vitoriosa, é preciso dar atenção à formação. Formação é adquirir conhecimento espiritual. Quando você tem esse conhecimento, você tempera a tua habilidade, tua competência profissional e você se torna a obra-prima de Deus. A vida nos ensina muito mais que a escola. Não lamente a impossibilidade de estudar por ser pobre. Existem pessoas que se tornaram milionários apesar de pouco estudo. Não falta exemplo, né, assim, vários exemplos de pessoas que se tornaram ricas e também que se tornaram celebridade e se destacaram como cientistas. Exemplo, eu lembro assim, é do George Eastman, né? O que fundou Kodak. Kodak não tem mais, mas na época, 1800, no início da década de 1900, George Eastman foi que fez a câmera fotográfica
mas foi ele que criou a chapa fotográfica. E ele, quando tinha 12 anos, perdeu o pai e a mãe disse para ele que não podia mais é, mandar ele para a escola, porque não tinha como sustentar o estudo dele. E ele disse: Não se preocupe, mãe. E ele foi trabalhar. Quando ganhou o primeiro salário como office boy, né? Não, acho que não era office boy, mas digo, um, um ajudante de menor de idade, devia ganhar muito pouco. Ele deu o primeiro salário para a mãe, dizendo: Aqui está o meu salário para ajudar a senhora. E ela disse: Não, filho, você vai guardar, porque um dia você vai precisar. E ele usou aquele dinheiro, do pouco que ele ganhava, e estudou e se tornou uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. Ainda tem hoje. Outro dia estava passando uma reportagem na televisão, mostrou a casa que ele construiu. Hoje é um museu, né, muito perto onde era Kodak. Mas era um menino pobre, realmente, se tornou realmente pobre e não pôde estudar. Mas ele aprendeu, porque o processo fotográfico tem que ter conhecimento químico, né? Não só químico, mas de material e etc, etc. E ele desenvolveu isso, mesmo não tendo oportunidade de estudar. Tem vários exemplos desse tipo. Não lamente a impossibilidade de estudar por ser pobre. Você tem uma habilidade, uma capacidade de fazer alguma coisa e é por isso que você nasceu nesse mundo. Como ser uma empreendedora vitoriosa? A genialidade é outro nome da perseverança. A empreendedora vitoriosa é resultado da perseverança. Se alguém estava assistindo, esperando que eu contasse uma forma milagrosa, me desculpe, eu não sei e se soubesse não ia ensinar. Realização é transportar a coisa desejada da tua cabeça, do mundo mental, para o mundo das formas, ou seja, conseguir transformar o desenho, a ideia, o sonho em realidade. Isso é ser uma empreendedora vitoriosa. Mas isso é fruto de muita perseverança, como o George Eastman fez. Contando resumidamente, acho que, né, o cara ficou rico de um dia para o outro, mas do 12 até os seus 40, 50 anos são 30 anos ou até mais para ele conseguir se firmar como empresário bem-sucedido. Mas ele teve perseverança. Realização é transportar a coisa desejada, que é a ideia, que é a semente que você planta, até o mundo das formas. Força da vontade que faz isso. O que é a força da vontade? É o esforço contínuo. Força da vontade nada mais é do que o esforço contínuo, aquela perseverança que você tem. Seu desejo será concretizado quando tiver uma necessidade ou desejo ardente e esforço contínuo, continuidade de esforço, que é a força de vontade. Você tem que ter um desejo ardente e força da vontade. Essa é a fórmula da empreendedora vitoriosa. A realização, então, é desejo ardente mais o esforço contínuo. Aqui a ciência mental, tudo, a ideia é o início de tudo. Então, ideia ou desejo ardente. Desejo ardente ou crença ou fé. Se você diz fé, todo mundo pensa que é coisa de religião, né? Fé, crença, autoconfiança, é tudo a mesma coisa. Quando você tem que ter fé, as pessoas meio que olham torto numa palestra, mas porque eu já dei palestra em
centros comerciais, e aí eu não uso fé, eu digo, você tem que ter confiança. As pessoas ficam concordando. Se eu digo tem que ter fé, tem gente que não concorda. É estranho isso. Você tem que ter desejo ardente, que é a crença. Quando você diz também tem que ter crença, a pessoa parece que não acredita, mas você tem que ter desejo. Aí a pessoa, é engraçado o ser humano. Desejo ardente. Quer dizer, você tem uma ideia, que a ideia é o que, que é? O desenho criado na mente pela palavra. Então, ideia é a semente, é o roteiro dos acontecimentos. Mas todo semente você tem que semear, tem que plantar, tem que cuidar, tem que fazer crescer para produzir algum fruto. Por isso tem que fazer o projeto, tem que fazer o plano de ação, tem que agir. Agir, né? Então, sequência é ideia, ação. Ação quer dizer o quê? Esforço contínuo. Esforço contínuo, o que é? Força de vontade. Quando a pessoa diz que tem que ter força de vontade, a pessoa parece que não sabe o que tem que fazer, né? Como é que eu vou ter? Onde eu compro força de vontade? Você não vai comprar força de vontade em lugar nenhum, você tem que te esforçar continuamente. É só isso, não é uma coisa complicada ter força de vontade. Já vi muito palestras sobre força de vontade. Não é nada mais do que esforço contínuo, não ter perseverança, não desistir, ter resiliência, enfim, é tudo a mesma coisa. Só muda usa o sinônimo só. E as pessoas, engraçado, que concordam quando a gente muda de sinônimo. E fica concordando, e uns pagam para ouvir a mesma coisa de forma diferente. A forma existe, a ciência mental. A forma existe enquanto a ideia existir. Então, se tiver um fato, um acontecimento ruim, uma dívida, uma doença, um problema aqui, se você apagar a ideia, ela desaparece. Mas não temos um botão delete aqui para apertar e apagar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que substituir por uma outra ideia. Por isso que você tem que habituar a inovar, a ter pensamentos novos. Porque senão você fica só com as ideias antigas, e por isso que você continua só repetindo coisas erradas e começa a envelhecer, perder a vitalidade por não renovar, porque a ideia é que cria a forma. Se você quiser rejuvenescer, você tem que ter ideias novas, aprender coisas novas. Quando você aprende continuamente coisas novas, você não envelhece por causa disso, porque a ideia faz materializar a forma. Novas ideias, novas formas. Teu físico também acompanha isso. Você tem novas ideias, novas formas. Teu rosto não envelhece. Ideia, semente, roteiro dos acontecimentos. Ideia, o que é? Você tem que um desejo ardente. Quando você tem desejo ardente e você esforça continuamente, que é agir, você consegue materializar. E se tiver alguma coisa não apropriada, materializada como forma, você tem que substituir a ideia por ideias novas, melhores. Como ser uma vencedora? Para ser uma vencedora, você tem que manifestar a capacidade plena de realização. Já falei, tem um vídeo específico sobre isso, né, sobre autoajuda. A autoajuda peca aqui porque só trabalha a força mental, que é a força física, a força mental. Força mental, a parte motivacional, resiliência, confiança e etc, etc. Ela ajuda, claro, mas nem tudo você resolve com força mental. E outra coisa
da autoajuda que desconsidera todo o karma pessoal. Karma pessoal, principalmente o karma negativo, né? Karma negativo é teu histórico da vida, tá? É como se você mudou o pensamento, vou me motivar e você esquece tudo que você fez, né? Não funciona desse jeito. Não, não há. Se for karma positivo, tudo bem, mas que a Seichonoye faz? Além de trabalhar com força física, força mental, ela trabalha com a terceira força, que é a força da vida. Quando você expressa a força da vida, você consegue manifestar a capacidade plena de realização. Outra coisa que a autoajuda não considera é a força física, a parte física, a parte material, fenomênica. Aqui tem certas atividades que basta só força física, a parte física é essencial, praticamente só com a parte técnica, habilidade. Se você fizer uma gestão, você consegue conduzir. Mas você não consegue resolver tudo nesse mundo só com a habilidade técnica e força mental. Dá para resolver muita coisa, sim. Só com força mental, eu diria quase impossível. As pessoas que acreditam nessa coisa de força mental estão esperando milagre. Milagre existe, milagre acontece, mas qual é a probabilidade de acontecer um milagre? Pensa assim. Na vida prática, eu vou ficar esperando o milagre acontecer? Não vou, não vai. Se você quer ser uma vitoriosa, se você quer ser uma empreendedora vitoriosa, quer ter um profissional vitorioso, você não vai esperar milagre, né? É isso, não, se é isso que você espera, quem espera milagre, quem espera ganhar da loteria, pelo menos tem que aumentar a chance de ganhar na loteria, ou seja, tem que jogar bastante. A Seichonoye, então, trabalha com a força da vida. Quando a força da vida se manifesta, tudo se resolve, porque a força da vida, ela, inclusive, ela empurra, ela alavanca a força física e a força mental junto. Quando a força da vida manifesta, essas três forças se manifestam junto. Manifesta como sabedoria, que vai dar a habilidade técnica, a capacidade de fazer gestão administrativa e financeira e comercial de forma correta. E aí sim você manifesta a capacidade plena de realização. Como fazer isso? Como manifestar a terceira força? O que impede a manifestação dessa força é a parte que a autoajuda não considera, que é o histórico da vida ou karma. O que impede a manifestação da força da vida é a ilusão ou karma negativo, que são pensamentos negativos gravados no subconsciente. Isso impede a manifestação da força da vida. A força da vida está aqui, isso não deixa a força da vida vir teu mundo consciente. O que tem que fazer? O que fazer para manifestar a força da vida? Força da vida ou força interior, tá? Tem gente que usa como força FE, né? Força espiritual. Eu não gosto, né? Porque parece que vem lá de fora alguém, um espírito te ajudar, né? Isso é quase como esperar milagre. Você tem que fazer manifestar a força da vida. A força espiritual é possível? É possível. Assim como o milagre é possível, é possível. Mas qual é a probabilidade disso ocorrer? É muito pouco. Então, se você quiser realmente ser uma empreendedora vitoriosa, quer ser uma profissional vencedora, não vai ficar esperando milagre, né? Coisa que provavelmente vai acontecer. Qual a probabilidade, chance disso acontecer? Muito pequeno. Então não é isso. Não fica esperando isso.
Aprende, compreenda o que é ciência mental e utilize corretamente. Você tem que aprender a eliminar essas sujeiras, essas barreiras que impedem a manifestação da tua força da vida ou tua força interior. Na Sutra Sagrada, por isso que está escrito na parte final da Sutra Sagrada, se você quiser purificar o mundo do fenômeno, o mundo fenomênico, você precisa purificar a matriz da mente. Matriz da mente é aqui na nossa cabeça, o subconsciente. Nódoa da ilusão, como se fossem sujeiras, que são karmas negativos, tem que eliminar. Você tem que praticar meditação Shinsokan primeiro. Meditação Shinsokan, por quê? Porque você tem que considerar que você é vida para você poder manifestar a força da vida. Quanto mais da tua consciência material, menos você tem força da vida. Você tem força física, bem verdade, mas não tem força da vida porque você se considera matéria. Então, a primeira coisa, tem que conscientizar que você é vida. Para isso, meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Depois tem que fazer leitura de sutra, leitura de livro, palavra de verdade que vai iluminando tua mente, tirando as sujeiras da tua mente. Praticar virtudes é fundamental. Viver em harmonia, que é perdoar e reconciliar, mas você tem que perdoar e reconciliar e tem que manter isso, que é a gratidão. Reconciliar é agradecer a todas as coisas do céu e da terra. Agradecer a todas as coisas do céu e da terra. Céu, coisas invisíveis, espirituais. Terra, coisas físicas. Você tem que agradecer tantas coisas espirituais, tanto coisas físicas. Por isso que na semana passada falamos, tem que agradecer as coisas que não servem mais. Quando você aprender a agradecer as coisas que não servem mais, você vai estar praticando o Goshin-gyo. Se você praticar o Goshin-gyo, você vai fazer manifestar a força da vida. Manifestando a força interior sua, você vai manifestar a capacidade plena de realização. Edmilson Belnomo, muito obrigado. Falta de autoconfiança pode ser originária por karma negativo? Originária, creio que não, né? Mas o karma negativo é aquela barreira, aquela sujeira que impede a manifestação da força da vida, que é a confiança, né? Quando você manifesta a força interior, a força da vida, naturalmente manifesta a autoconfiança, muda de atitude. Né? As pessoas falam atitude faz altitude, como se a atitude fosse um tônico que é vendido na farmácia. A questão é como manifestar atitude. Para manifestar atitude é preciso manifestar a força da vida. É fundamental. É o caminho certo para você conseguir superar qualquer tipo de dificuldade, obstáculo, é você manifestar a tua força interior, a tua força da vida, a tua terceira força. É o caminho fácil. Você pode resolver só com força física, só com força mental ou força física mais mental. Claro, tem atividades em que a força, a parte física é fundamental. Em algumas atividades, a força mental é fundamental. Um jogo de tênis, por exemplo, um atleta, metade é força mental e metade é a parte física. Mas imagina se você tiver a força interior junto. Quanto você consegue mostrar de energia, de potência, de capacidade. Muito obrigado.